Ora, vamos então continuar com o nosso módulo de web testing. Ora, estávamos então a utilizar o Burp Suite, já tínhamos visto então como é que poderíamos fazer a construção da estrutura indexável, ok? Por forma a permitir então comparar com a estrutura física e validar eventualmente a existência de localizações que eventualmente não fariam sentido. Vamos ver agora numa parte mais terminal da utilização do Burp Suite. Apesar de haver muitas outras funcionalidades do Burp Suite, há muitas funcionalidades que nós não vamos ter tempo de ver. Mais uma vez, este é meramente um curso de iniciação, ok? Mas poderão explorar. Existem alguns cursos na academia da Burp Suite onde vão poder eventualmente visualizar a construção ou a utilização de outras funcionalidades. Ok, neste caso vamos então ver como é que podemos utilizar a nossa ferramenta do Burp Suite para proceder a processos de autenticação. Ok, na nossa máquina-alvo aqui a 92, se formos aqui, por exemplo, ao DVWA, temos então aqui, neste caso temos que fazer logout, desculpa. Temos então aqui uma área onde requer autenticação. Por exemplo, se formos aqui também à nossa plataforma que já usámos várias vezes para testes, a Vulnweb, a testphp vulnweb.com, temos também aqui na parte do sign up uma área de login. Ok, posso tentar fazer aqui um login qualquer, só para ficarmos aqui com uma sessão de post, ok, em cada um dos casos. Neste caso vai dar errado. Aqui posso também fazer um login só para ficar com uma sessão de post, ou seja, uma sessão de comunicação para nós percebermos e depois podermos utilizar. A técnica que podemos utilizar então é idêntica à técnica que utilizamos para a captura da estrutura indexável ou eventualmente da estrutura física, que é nada mais nada menos usar a técnica do intruser, ok? Neste caso específico, por exemplo, podemos começar aqui pela Vulnweb. Temos então o nosso post de login, ok? Onde temos então o nosso username e a palavra passe, ok? Mais uma vez, esta situação pode vir em get, pode vir em post, ok? Neste caso específico veio em post. Cá está o código a dizer que nós não conseguimos fazer o login. Cá está a página a dizer que não estamos autorizados para fazer o login. E eventualmente demos o código 302 que fomos redirecionados a alguns para outro local qualquer. Ok? E então teríamos que fazer o respectivo teste. O que podemos fazer é agarrar neste pedido e mandar para o intruser, tal como fizemos já há pouco. Na parte do intruser, mais uma vez como fizemos há pouco, vamos adicionar então, tanto a nível de username como a nível de palavra passe, vamos adicionar aqui duas áreas onde vamos fazer alterações, ok? Vamos proceder então aqui às alterações de username e palavra passe. Nesse caso já não podemos usar o tipo de ataque sniper, vamos usar o cluster bomb. Porquê? Porque vamos ter mais do que um parâmetro e vamos querer modificar ambos. Poderíamos usar na mesma o spider, se por exemplo mantivéssemos sempre o mesmo username e só queríamos testar múltiplas palavras-passos para aquele username. Por exemplo, para o caso em que nós sabemos que um determinado utilizador existe e queremos testar a vulnerabilidade apenas daquele utilizador. Ok, neste caso vamos fazer uma combinação após termos adicionado os dois parâmetros. Reparem que agora aqui na parte do payload set já temos dois parâmetros. O parâmetro 1, onde iríamos colocar múltiplos usernames, sei lá, admin, vamos pôr também um valid, que é o teste.
ok? Evidentemente eu pus à mão, mas vocês podem fazer aqui o load de um fecheiro qualquer e, por exemplo, até poderíamos utilizar já aquele username, ou seja, o fecheiro username.txt que nós tínhamos carregado e carregar todos para aqui, ok? Após darmos os usernames, podíamos também carregar a lista de palavras-passes, ok? Mais uma vez, ou adicionar manualmente ou adicionar palavras-passes com base num determinado fecheiro, ok? Eu vou pôr também aqui a opção teste para termos uma autenticação válida, ok? E a seguir fazemos Start Attack. Ora, basicamente o que vai acontecer é que o Burp Suite vai começar a fazer o envio de toda esta informação contra a máquina-alvo. Ora, vamos aguardar aqui a execução e cá está ele a começar a fazer a injeção de comunicações para a máquina-alvo, a começarmos, lancei uma a mais, para discard, vamos descartar esta para não ficarem as duas ao mesmo tempo. Pronto, cá está ele a fazer as várias combinações possíveis para o nosso login, ok? Cá está ele a obter o 302, basicamente o código de redirecionamento que nós já tínhamos encontrado. Reparem, este já era o mesmo código que tínhamos obtido quando viemos aqui ao target e quando tínhamos um login falhado, ok? E então a técnica é aguardar para que possamos encontrar aqui um código 200 que seja válido ou eventualmente encontrarmos também é sempre útil validar o código e validar também o tamanho da página. Isto porque se eu obtiver um tamanho de página superior ao que é normal dos logins inválidos, então a probabilidade de eu ter encontrado um login, por exemplo, cá está, temos aqui, ainda não, peço desculpa, pensei que estaria certo, não, vamos aguardar mais um pouco e já vamos confirmar então todos os testes que foram feitos. Ok, após terminar os testes, podemos então vir ao status code e tentar perceber, cá está, temos um status code 200 com a palavra passe teste 200 e reparem, é o único teste que nos traz com um payload, ou seja, com um conjunto com um tamanho length de página diferente. Por isso, provavelmente, será este o único teste que é possível de ser feito com sucesso. Ok? Evidentemente, o mesmo formato pode ser feito, por exemplo, utilizando este mesmo formulário. Há que ter atenção a uma situação. Formulários que ou tenham tokens ou tenham cookies de validação, pode ter que ser feito algum tipo de configuração adicional para que funcionem na perfeição. Ok? Cá estamos mais uma vez. Um pedido que foi feito. Vamos fazer exatamente a mesma técnica. Send to intruder. Ok? Vamos selecionar os dois tópicos, neste caso o username e a palavra passe. Mais uma vez iríamos escolher a opção de cluster bound, ok? Tínhamos que voltar a colocar o payload, mais uma vez 1 e 2, neste caso vou colocar mais pequeno, admin, sei lá, root, add, e a seguir no cluster 2, que seriam as palavras passes, admin, root, e password, que seria também uma combinação que funciona. E vou mandar fazer a execução.
Neste caso é possível de ser feito também recorrendo a esta opção, fazer este tipo de validações, mas agora reparem, temos aqui um problema, que apesar de eu ter posto o username e a palavra passe correta, ok, ele continuou a obter o código 302. Pronto, isto tipicamente pode acontecer, ou seja, estes códigos de redirect, muitas vezes quando têm cookies ou tokens, obrigam a configurações adicionais. Neste caso específico, a configuração que vamos necessitar é dizer que, quando vamos fazer o nosso ataque, que ele permita fazer os redirecionamentos, ok? E utilizando então as cookies que estão associadas ao respectivo teste a ser efetuado, ok? Então, neste caso, ativando estas duas últimas opções, que ele faça os redirecionamentos aceitando a cookie que está associada. Ora, vamos então agora novamente fazer exatamente o mesmo ataque, ou o mesmo teste, ou seja, os testes de credenciais. Ora, vamos ver se ainda não. Ok, ver se ele começa. Ora, cá está. Ok. Vamos agora proceder ao respectivo teste e vamos então ver que a resposta vai ser ligeiramente diferente. Ok? Neste caso deu todos 200. Porquê? Porque na altura ele tinha feito uma validação inicial com admin password, ok? E tinha feito uma validação, mas como nós não mandámos utilizar as cookies, ele agora vai utilizar a mesma cookie e para aquela cookie está tudo válido, ok? Então o que devemos ter atenção é, sempre que fazemos um teste inicial com as cookies, ok, devemos voltar a fazer o acesso à respectiva página, ok? Vamos aguardar que seja feita um acesso à respectiva página. Façam um acesso com um novo username e palavra passe errado, para que ele possa libertar a cookie. Então vamos aguardar um bocadinho. A minha máquina está a ficar um bocadinho lenta. Vamos. Ok. Vamos ver se ele faz então o nosso último pedido. Ok. Vamos ver se já temos aqui um post. Ora, vamos organizar aqui pelo timestamp. Ora, o nosso último pedido foi este, às 16h35. Ok? Se quiserem organizar aqui pelo timestamp, por forma a terem tudo devidamente organizado, estão à vontade. Ok? Pronto, temos aqui então o nosso último login, foi este que acabámos de fazer. Podemos então agora mandar este novo pedido para o intruser, fazer então a nossa combinação normalíssima. Ora, alterar aqui, peço desculpa, vir ao cluster bomb. Vamos pôr aqui apenas uma ou duas combinações. Vou pôr apenas aqui um username. Na password vou pôr apenas duas passwords. Por exemplo, vou pôr 3 até. Uma palavra passe errada, a palavra passe certa e a seguir uma palavra passe também errada. Ok? E, mais uma vez, vamos às settings. Dizer que utilizar o redirecionamento com as cookies. Ok? Vamos então executar os nossos testes. E aqui há que ter atenção a um pormenor. Após nós termos então uma nossa cookie verdadeira,
voltamos a ter tudo com sucesso, ok? Temos aqui neste momento uma situação em que temos que forçar a fazer o logout. Aparentemente a cookie que nos foi atribuída já está associada, ok? E já está validada enquanto não fizermos o logout da sessão. Ele vai continuar a permitir. Agora vou só forçar aqui o logout, ok? Tentar agora fazer novamente uma análise básica. Voltamos a ter aqui. Ok, pronto. Voltamos então, agora sim, voltamos a ter os códigos do status todos válidos, mas reparem no tamanho da página. Temos os tamanhos das páginas 1675, 1675, 1675 para os nossos palavras-passe erradas, ok? E para a palavra-passe correta temos então o tamanho da página diferente, o que me diz que esta combinação deste username com esta palavra-passe dá acesso a uma área diferente do que todos os restantes dão. Ao dar uma área diferente, então é algo que temos que explorar, porque esta combinação dá um tamanho de página diferente, ok? Pronto, ou seja, dependendo da forma como são construídos os pedidos, teremos que ajustar, evidentemente, os nossos tipos de testes, bem como, por exemplo, sei lá, imaginemos que a nível do nosso pedido, esta seção de PHP Session ID muda a cada pedido, ou se existe alguma coisa na cookie que tenha um token de validação por pedido, etc, etc, etc. Pronto, poderá haver aqui então necessidade de fazer ajustes adicionais, ok? Em que, por exemplo, sei lá, imaginemos que esta cookie muda a cada pedido, ok? Então, provavelmente também teríamos que criar um payload específico para este terceiro parâmetro, payload este que iria estar definido ou iria ter que se fazer um pedido prévio para obter uma nova sessão, ou iríamos ter que obter de alguma forma o acesso ao token, ou seja, fazer pedidos às páginas de login para obter esses tokens de validação. Ok, não vamos neste curso entrar nessa área, ok? Mas ficam a saber que, dependendo da construção do nosso formulário, poderá haver necessidade de ajustes de pedidos ou de ajustes aos nossos respectivos testes. Continuando, poderemos ainda sempre fazer manipulação de pacotes em tempo real. Para isso, poderemos então vir à parte do proxy e ativar na parte do intercept, ativar o intercept on. Se o fizermos cada vez que nós fazemos um pedido, esse pedido é imediatamente interceptado pelo nosso proxy e permitindo-nos assim que possamos fazer qualquer tipo de alteração nos vários campos, sejam eles os campos de ligação, sejam eles qualquer outro campo do cabeçalho. Isto pode ser extremamente útil, mais uma vez, para fazer testes de manipulação ou de bypass a validações feitas no cliente por parte de JavaScript, ok? Que, por exemplo, pode haver campos em que obriga a colocar um e-mail e eu não quero colocar um e-mail porque quero fazer testes. Em vez de inserir o e-mail, posso querer inserir números, etc, etc, etc. Ok? E então podemos fazer a manipulação em tempo real e, de seguida, desativar e tentar perceber o que aconteceu. Neste caso específico não aconteceu nada, ou seja, o servidor, com as alterações que eu injetei, não procedeu a qualquer erro, mas a ideia é tentar perceber se, enviando campos
que não sejam fidedignos para a máquina-alvo, ou para, neste caso, o servidor, se acontece ou não alguma coisa fora do normal. Ok? Ora, por fim, falta-nos o último tópico, que é o teste ao código. Mais uma vez, volto a frisar que vou desativar aqui o meu proxy, temporariamente. Vamos usar agora um segundo proxy. Volto a dizer que este curso é um curso introdutório, por isso não vamos a fundo em todos os tópicos. O segundo proxy que vamos falar é o ZA Proxy. Se não tiver instalado, sudo apt-get install ZA Proxy. Ok? Ora, vamos lançar então o ZAProxy. Ora, neste caso específico, o ZAProxy tem algumas funcionalidades que no Burp Suite são funcionalidades pagas. Aqui no ZAProxy, como é um projeto open source, disponibiliza. Evidentemente que estas funcionalidades disponibilizadas pelo ZAProxy não são tão poderosas como as do Burp Suite, nem, por exemplo, uma ferramenta espetacular que existe para fazer testes a plataformas web, que é a Kinetics, ok? Mas a nível de licenciamento são relativamente caros, ok? Vamos então fazer apenas, ou utilizar apenas aqui a ferramenta do ZAProxy. É uma ferramenta que é aconselhável para toda a gente que desenvolve plataformas web e que, no mínimo, deve ser executada antes de qualquer plataforma ser colocada em produção. Okay? Pelo menos faz um conjunto de validações bastante úteis, okay? Que permitem, então, ter uma noção das falhas que uma determinada plataforma possa vir a ter. Okay? Ora, então, não vou agora fazer o update. Vou só fazer a execução do meu ZAProxy. Ora, ZAProxy vai-se lançar e vai ter então um ambiente gráfico muito parecido com o do Burp Suite. Vamos só aguardar mais um momento até que arranque. Vamos então continuar. Já temos aqui o ZAProxy aberto. O ZAProxy tem então duas áreas de trabalho, uma área automática e uma área de exploração manual. Uma área de exploração manual funciona muito parecida com a do Burp Suite. Nós, neste curso, vamos apenas usar aqui a versão automática, ok? E para isso, vamos carregar então aqui na opção automática. Ele vai nos solicitar o nosso URL. Por exemplo, podemos fazer um teste antes ambas as páginas. Por exemplo, vamos começar por esta testphp.com. Vamos colocar então aqui o site original e vamos mandar fazer uma análise. A nível de Spider, o Spider não é mais nem menos do que a ferramenta que permite fazer a indexação de todo o site, ou seja, basicamente também chamado de crawlers, ok? Então vai fazer a estrutura indexável de todo o site por nós e vai tentar então obter todos os links para depois serem testados. A nível de spiders adicionais, temos vários tipos de spiders adicionais. Neste caso vamos escolher o que não vale a pena utilizar, never. Estamos a usar o traditional spider para fazer os testes e vamos então mandar atacar. Basicamente o que vai ser feito é que ele vai então executar o spider, ou seja, vai tentar ir buscar toda a estrutura indexável, neste caso específico deste site do testphp.com. Após fazer toda a estrutura indexável, construir toda a estrutura indexável, vai começar a fazer o Active Scan. Basicamente este Active Scan não é mais nem menos do que a técnica de pesquisar possíveis falhas que existem no nosso site. Relativamente à estrutura do site, ele coloca aqui no separador topo do lado esquerdo a estrutura indexável, reparem. Basicamente, toda a estrutura que ele conseguiu fazer das páginas indexáveis, ou seja, basicamente é o ponto 3 da nossa análise web, ou seja, comparar depois esta estrutura indexável eventualmente com a estrutura física que encontramos, e ao mesmo tempo vai construindo
aqui no separador do alert um conjunto de informações que são ou que podem ser extremamente úteis. Neste caso específico, informações sobre possíveis falhas que eventualmente possam ser corrigidas. Por exemplo, mais uma vez do azul até ao vermelho, desde situações menos graves até à situação mais grave. Se abrirem qualquer um dos tópicos, ele vai então apresentando em que local está a encontrar esses erros, ok? Em que páginas é que foram encontrados esses problemas, e clicando em qualquer um desses tópicos, ele vai então permitir que no topo superior do lado direito vocês possam ver qual foi o pedido e qual foi a resposta obtida do servidor e qual é a informação que o Zaproxy considera que deve ser melhorada, ok? Mais uma vez cá está, neste caso a nível de risco é um risco médio, ok? Basicamente está-nos a evidência está-nos aqui a dizer que está então a permitir aqui uma interação com o utilizador, ou seja, há aqui uma query que o utilizador, um parâmetro que o utilizador vai poder inserir informação. O problema diz que então que não existe um SRFS token, ou seja, ao não existir o token eu posso fazer utilização em massa de submissões, ok? Ele tem aqui, cá está a descrição de qual é a problemática e eventualmente poderá recomendar uma possível resolução para o respectivo problema, ok? Pronto, há aqui várias situações em que ele vai fazer exatamente o mesmo. Vamos aguardar que ele termine o Active Scanner. Ora, aparentemente já terminou, ok? Sendo que encontrou apenas aqui encontrou aqui várias vulnerabilidades. Atenção que, dependendo da velocidade com que fazem os testes, das áreas onde estão a fazer os testes, etc., os resultados podem ser ligeiramente diferentes, ok? Por exemplo, neste caso específico, existem mais algumas vulnerabilidades neste site que, por estranho que pareça, o Zaproxy não encontrou, ok? Provavelmente e muitas vezes o ideal é fazermos mais do que um teste para tentar perceber se por acaso não houve algum passo no processo que não tenha corrido exatamente como esperado, ok? E mais uma vez vos volto a dizer, não se foquem exclusivamente assumindo que tudo o que as ferramentas dizem é o verdade, porque, mais uma vez, poderão existir falsos positivos e falsos negativos dentro das nossas áreas, ok? Por isso, é sempre útil de perceber, ou seja, utilizar esta informação que são devolvidas pelas plataformas por forma a que nos permita obter mais informação, ok? Mas não partindo do princípio que só o que eles encontraram é o correto, ok? Pronto, a partir daqui, uma das situações também relativamente importantes é encontrar na área do Spider áreas que tenham parâmetros, ok? Estou aqui no Spider. Por exemplo, temos aqui esta, vulnerproductpeak.3, ou seja, todas as áreas que têm parâmetros, é útil de nós fazermos testes adicionais para perceber até que ponto possam ou não existir mais algum tipo de vulnerabilidade, ok? E fazer estes testes aos códigos são extremamente úteis. A nível de método GET, podemos ter um teste sempre útil de ser executado, que é o de, por exemplo, SQL Injection, no caso de estarmos a lidar com áreas que tenham SQL Injection, okay, ou que trabalhem com bases de dados, okay? Por isso é sempre útil de nós validarmos
todas estas situações, ok? Podem fazer também, por exemplo, aqui a uma das nossas plataformas, por exemplo, só aqui fazer o logout, vamos aqui, por exemplo, só para uma das nossas plataformas locais do nosso target, pode ser, por exemplo, aqui o Multidie, basicamente é uma plataforma que tem múltiplas falhas e podemos colocar aqui apenas essa parte em análise. Já está, ele vai fazer mais uma vez o spider. Reparem que imediatamente ele separa as duas estruturas indexáveis para fazer essa separação do que está de um lado e do que está do outro. Ok, mais uma vez na parte dos alertas, apesar de ele colocar tudo, ou colocar a parte dos testes no mesmo local, se houver uma separação, ele coloca informação específica. Por exemplo, aqui este Path Transversal está exclusivo aqui no 192.168.1.92, ok? Pronto, e a partir daqui a ideia é começar a perceber que tipo de vulnerabilidades ou problemas poderão advir da utilização destas plataformas web, tentando assim, de uma forma rápida, corrigir. O outro formato, então, que eu tinha dito, era virmos aqui ao ActiveScan e encontrarmos, então, parâmetros ou áreas que tenham parâmetros. Sei lá, por exemplo, temos aqui uma área que tem parâmetro, mas esta está fora do nosso scope, por isso não vamos aceder a esta informação. Neste caso particular, podemos então saltar aqui para o nosso volume web e escolher então apenas os que têm as nossas vulnerabilidades, os nossos parâmetros. Por exemplo, tínhamos aqui o teste vulnerweb.com, lista de produtos.php, !artist.c2, ok? Eventualmente, se algum destes tiver nas nossas listas de alertas carregando, por exemplo, seria um destes carregando nesse respectivo link, temos os pacotes de request e rapidamente temos o link em que poderemos fazer a sua utilização. Se estiver em modo get, basta copiar o URL. Porquê? Porque toda a informação vem contida no URL, ok? E para fazermos então o teste, podemos, por exemplo, se for o caso de SQL Injection, podemos socorrer-se de uma ferramenta extremamente útil que é a SQL Map. Então poderíamos fazer algo deste tipo, SQL Map. Se for por get, vamos utilizar a opção "-u" e colocar o nosso URL e a partir daqui mandar executar o respectivo teste. Basicamente o que ele vai fazer é executar o nosso teste, vai imediatamente validar as nossas opções. Cá está ele a dizer que já conseguiu fazer a validação, ok? E rapidamente conseguiu encontrar que o target, ok? No meu caso, como já tinha feito anteriormente, ele aqui acabou por ser mais rápido e fazer logo o teste imediato, ok? Estava a tentar encontrar aqui a mensagem que ele costuma transmitir. Ora, só um bocadinho, vou limpar aqui as minhas sessões para voltar a fazer. Ok, continuando então. Agora sim, já limpei as minhas sessões anteriores. Ele vai então, num primeiro teste, perguntar se eu quero ou não validar qual é o tipo de base de dados. Vamos dizer que sim. Ele vai então executar as validações das nossas bases de dados. Vamos esperar até que ele detecte que tipo de base de dados poderá estar associada à respectiva ligação. Após ele fazer os respectivos testes, vai fazer os testes à variável pela qual estamos a trabalhar e tentar identificar se existe ou não algum tipo de vulnerabilidade no respectivo parâmetro. Cá está. Ele a dizer que já fez os nossos testes e que
o parâmetro artista aparenta ser injetável, ou seja, aparentemente é possível utilizar esta mesma técnica para detectar ou para tentar entrar na base de dados ou para tentar obter informação do interior da base de dados. Okay? Evidentemente, se existirem no mesmo URL mais parâmetros, neste caso só temos um parâmetro que era o artista igual a 1, mas se tivéssemos múltiplos parâmetros, podíamos continuar a testar cada um deles e, evidentemente, no pentest o objetivo é esse, é testar todos os parâmetros, porque poderá haver problemas em qualquer um deles, ok? Para eventualmente fazerem o teste, poderiam executar algo deste tipo, dump all, para tentar fazer o dump das bases de dados que estariam associadas, ok? Ou, mais uma vez, se não quisessem fazer o dump da base de dados toda, se quisessem apenas algum pormenor específico, podem fazer o SQL map-h e validar então o que é que poderiam querer obter e podem, cá está como está aqui, o dump all para fazer o download de tudo, ou então uma tabela específica, uma coluna específica, etc, para devolverem dados específicos, ok? Se pelo contrário o problema não for em método get, mas for em método post, ou seja, se conseguirmos encontrar parâmetros que tenham sido utilizados em método post, cá está, por exemplo, temos aqui um post que tem 2 parâmetros, temos aqui um segundo post que também tem, neste caso, 1, 2, 3 parâmetros, ok? Pronto, ou seja, se encontrarmos os posts também que contenham parâmetros, não esquecem que temos que vir sempre ao request, cá está, poderemos então fazer exatamente o mesmo teste, ou seja, fazendo o SQL map, utilizando para isso aqui o nosso post. Para isso, vamos então ao request e dizemos para gravar todo o request, ok, em modo de texto simples, ou seja, o conceito do raw, ok? Vamos guardar então aqui no nosso diretório aqui um request.raw, ok? .raw já vai guardar. Vamos guardar aqui então o nosso ficheiro request. Se eu fizer aqui um ls, já temos aqui então o nosso request.raw e agora podemos então usar o SQL map quando é em método post, que recebe toda a informação num determinado ficheiro. E se vocês quiserem ver o ficheiro request, não é mais nem menos do que um ficheiro de texto contendo toda a informação que nós encontramos também aqui ou no Zaproxy ou no Burp Suite. Toda esta informação pode ser capturada com qualquer proxy de interseção. Se quiserem usar outros para além destes dois, estão à vontade, ok? O que não falta por isso são proxies de interseção. Então iríamos usar a opção "-r" e iríamos dizer então que queremos fazer o teste ao pacote request.raw. O que ele vai fazer é exatamente a mesma situação. Vai primeiro fazer a validação de acesso à base de dados. Neste caso, como ele sabe que já estamos a fazer ao mesmo site e ele já identificou o tipo de base de dados, já vai saltar alguns desses testes, ok? E vai rapidamente tentar fazer testes ao parâmetro, ok? Neste caso específico, então, ok? Se nós queremos fazer testes adicionais, vamos dizer que sim. E atenção, no pentest nós temos que fazer testes a todos os parâmetros, ok? Seja via get, seja via post, pode haver múltiplos links com múltiplos parâmetros e todos os parâmetros têm que ser testados, porque não é por não haver problema num parâmetro específico que não há nos outros, ok? Neste caso específico, ele disse-me que o webcard, cá está, o webcard não é injetável e que relativamente ao anterior, deixem-me lá ver se encontro aqui o anterior, e o price também não é injetável, ok? Então, cá está, neste caso temos dois parâmetros,
ok, que não têm problemas, à passo de que há bocado no artista nós encontramos um parâmetro que estava vulnerável, ok? Pronto, ou seja, uma das ferramentas então que podem e devem utilizar é esta do Zaproxy. Como vocês podem ver aqui, o Zaproxy, quando testamos a nossa plataforma do 192.168.1.92, vai encontrar muitos problemas, ok? Evidentemente que é uma página desenvolvida com falhas bem conhecidas, cá está, algumas de SQL injection, algumas de redirecionamento, etc. E reparem, todas elas têm a ver com áreas onde nós temos parâmetros, ok? Pronto, ou seja, sempre que o utilizador arranja forma de interagir com o servidor, é aí que têm que ser testados os parâmetros e o respectivo código para perceber se existe ou não algum tipo de erro que possa existir, ok? Ora, então a nossa formação vai ficar por aqui, ok? Muito mais haverá a dizer no que diz respeito a testes de penetração, ok? No entanto, para um curso introdutório a esta informação disponibilizada. Obrigada por terem feito o respectivo curso e terminamos então as nossas sessões. Obrigado.